Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé nesse dia 7 de dezembro, neste sábado da primeira semana do Advento 2024, hoje é dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, quem batizou Santo Agostinho, a Igreja Ambrosiana de Milão, aquele que ajudou Santo Agostinho a se converter. E o evangelho que nós temos nesse tempo do Advento é tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 até o capítulo 10, versículos 1, depois de 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos deuses está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, agradecendo a Deus por este final de semana, nós aqui, nesse tempo do Advento, abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Caminhamos em direção ao Natal, já nesse sábado, amanhã é o segundo domingo do Advento, e vamos nos preparando para abrir os nossos olhos para olhar o presépio, olhar a dimensão da realidade do presépio. O evangelho de hoje já nos começa mostrando um Jesus missionário. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus é um homem missionário que prega o evangelho do reino e ensina nas sinagogas. E o evangelho do reino é o evangelho que vai nos mostrando a vontade de Deus. Vai nos mostrando o governo de Deus sobre nós. E além disso, curando todos os tipos de doença e enfermidade. Então nós temos inicialmente um Jesus que anuncia o mundo de Deus. O reino de Deus está próximo. A realidade de Deus está próximo. Por outro lado, nós temos Jesus curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então Jesus é alguém preocupado com a saúde humana. Jesus é alguém preocupado com o bem-estar humano. Jesus é alguém preocupado em devolver as condições necessárias para que a pessoa possa ter saúde e assim encontrar a paz e seguir adiante. Encontrar a paz e seguir adiante sem perder a esperança. Por outro lado, nós também temos esse Jesus preocupado com o abandono. Jesus preocupado. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus agora também é um homem preocupado com a multidão, com o abandono. A gente vive aqui nesse município, é normal nesses municípios do norte do Brasil, em que há poucos padres, pouca gente, um território muito grande e muita gente abandonada. Muita gente abandonada. Muita gente sem acesso à igreja, sem acesso aos sacramentos. Eu vou celebrar em alguns lugares, tem lá 50, 60, 70 pessoas, uma pessoa só comunga, porque as outras não podem. A gente vai celebrar batizado, quase ninguém pode ser padrinho, porque as normas da igreja não permitem. E aí a gente vai se perguntando o que fazer para salvar o sacramento e salvar esse povo, já que a igreja às vezes não deixa que ele se salve. Por isso, esse sentimento de que Jesus tem compaixão porque é gente sem pastor, mais do que nunca nós temos essa multidão ainda no mundo nosso. Nós temos essa multidão que não consegue seguir os princípios de um ideal de religião,
não consegue seguir os princípios das orientações dos sacramentos, e a gente vai vendo essa multidão, e por isso são ovelhas jogadas por aí, sem pastor, sem cuidado. Diante disso que Jesus diz, Jesus como missionário, Jesus também agora envia gente. Ele envia mais gente para fazer a mesma missão. Por isso, então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Diante dessa realidade de muita gente doente, diante dessa realidade de uma multidão abandonada, cansada e abatida, de gente desesperada, de gente sem, Jesus pede primeiramente uma prece para que Deus envie mais operários para a messe, envie mais gente para cuidar dos seus frutos ou da sua plantação para que dê frutos. Viu? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, para pegar os seus frutos. E aí ele chama os 12, dá poder para eles de expulsar os espíritos maus, dá poder de curar todo tipo de doença e enfermidade. E os envia com as seguintes recomendações. Primeiramente, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos deuses está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis ir. Então Jesus parte e dá aos 12 a mesma autoridade que ele tem, de expulsar demônios, de curar as pessoas, de devolver o ser humano às condições de vida. Expulsar demônio é arrancar o mal da nossa consciência, é arrancar o mal da nossa existência, é arrancar dentro de nós aquilo que nos tira a vontade de viver, que nos tira a liberdade, que nos tira a oportunidade de construir uma vida, uma história. Por isso esses 12 com essas missões, anunciar o reino de Deus, curar os doentes, arrancar os demônios. Os 12 passam a ter a mesma obrigação de Jesus, a mesma capacidade, o mesmo poder dele. Se torna uma extensão de Jesus. Jesus faz, mas ao perceber que precisa de ajuda, ele delega os 12 para fazer o mesmo. Então que Jesus arranque de nós os nossos demônios que nos visita constantemente, arranca dentro de nós aquilo que nos tira a paz, a liberdade e nos dê esperança e vontade de lutar por uma vida melhor. Um abraço, até mais.